Primeiramente, queria agradecer a oportunidade em nome da Rital, para a gente trocar um pouco de experiências aí e falar um pouco do conceito de indústria 4.0. Primeiramente, eu vou falar um pouco do nosso grupo de empresas. Tá? A primeira empresa, guarda-chuva, digamos assim, por toda a estrutura, é a Rital. A Rital é líder mundial em fornecimento de painéis elétricos, sistemas de caixas elétricas e a parte de racks para data center e infraestrutura para data center também. No mesmo grupo, nós temos a Eplan, que é uma grande empresa que nos dá o suporte na parte de configuração dos painéis elétricos. E ela nos coloca como vendor list quando você utiliza esse software. A Instalo é uma empresa do grupo responsável por todo o fornecimento de chaparia para a nossa empresa. Só para vocês terem uma ideia, a Instalo é a quarta maior empresa de aço da Alemanha, na Europa, perdendo só para as automotivas. A LKH, ela é responsável por toda a parte plástica, de injeção plástica da Rital. Fechos, acessórios, entre outros. A Sideon, nada mais é que a empresa que nos suporta a parte de inovação tecnológica e toda a parte de consultoria voltada para o mercado também. E a Kinsling é uma nova aquisição da empresa, que estamos trazendo aí para o mercado toda a parte de maquinário para perfuração de chaparia. É um novo segmento aí que a Rital está entrando no mercado. Então, este é o grupo LO, que é a empresa guarda-chuva, é a Rital. Esse cara aqui é nosso chefe, que manda soltar e prender todo mundo dentro da empresa. É empresa de um único dono, empresa de capital fechado, não está na bolsa de valores, e esse cara é um cara dos mais ricos do mundo hoje. Temos 11.500 funcionários, 78 subsidiárias internacionais, 40 agentes internacionais, representantes, 18 fábricas espalhadas pelo mundo, uma delas no Brasil, responsável pela produção de racks para data center, parte de painéis elétricos também, nosso carro-chefe no caso. Fabricamos em torno de, no mundo inteiro, 3.000 armários e racks por dia. E no Brasil, nossa fabricação é em torno de no máximo 50 unidades por dia. E hoje o nosso faturamento está em torno de 2,3 bilhões de euros net. Tá? Bem, qual é a nossa agenda de hoje? Eu quero falar um pouco da definição. O que nós identificamos sobre a indústria 4.0? Qual o objetivo? Quais são as integrações horizontais e verticais dentro deste assunto tão disseminado todos os dias dentro da indústria? Qual a nossa perspectiva da Rital com a indústria 4.0 e as soluções de TI dentro deste conceito, tá? Bem, aqui é um conceito da indústria 4.0. O que é a indústria 4.0 que todo mundo diz, tá? Na verdade, se refere-se à quarta revolução da indústria, onde todos os componentes, onde todas as pessoas, onde toda a cadeia de valor tem que estar interagindo. E, lógico, com o objetivo: efetividade, eficiência e resultado.
A primeira revolução industrial aconteceu no século XVIII, quando era utilizado água e vapor para as aplicações industriais. A água gelada ainda continua hoje sendo primordial dentro das indústrias. A segunda, no século XIX, o uso da eletricidade na produção de massa de bens. A terceira, que acho que todo mundo conhece no mercado, que é a parte de computador de automação e processo de produção, os famosos PLCs, aquele servidorzinho que fica no meio da fábrica controlando uma determinada máquina. E agora, a quarta é a revolução, que seria a indústria 4.0, a famosa digitalização. Todos os sistemas cyberfísicos, internet das coisas, tudo conversando como se fosse uma coisa única. Aqui é um ponto muito importante para a justificativa de um investimento ou de um início da você fazer sua fábrica ser 4.0. Na verdade, para você justificar isso, um investimento alto, tem que ter a cadeia de valor. Antigamente, você tinha o pessoal de vendas fazendo a venda dos produtos da sua fábrica, o pessoal de engenharia, e tinha aqui a produção, instalação e serviço. Ambos eram independentes. O pessoal de vendas ia lá no mercado, vendia, mandava o pedido internamente. E o que acontece? Dentro da produção, tem toda a parte de especificação, o pessoal de compras para compra de insumos, disparar o processo de transporte para isso, o pessoal de produção receber todo o material ou produzir este material, depois de produzido, mandar para o estoque, depois mandar para a logística. Após isso, o pessoal da empresa chegaria e faria toda a parte de instalação e serviço. Então, essa cadeia de valor é muito importante dentro da indústria 4.0, onde a gente consegue justificar um determinado investimento ou até mesmo mostrar que todas as áreas da empresa estão conversando. Esse é o primeiro ponto. Eu vou falar alguns termos de mercado referente à indústria 4.0, porque às vezes as pessoas confundem um pouco. Primeiro seria a Smart Factory, a famosa fábrica inteligente. O que é isso, gente? Todos os elementos da fábrica têm que se falarem. Através de um protocolo A, B ou C, eles têm que se falarem. Interagir no mesmo banco de dados, no mesmo ERP ou no mesmo meio de produção. Então, isso é a fábrica inteligente. Você ter uma máquina que ela terminou o serviço, a máquina B já está esperando receber a parte do processo produtivo, por exemplo, um dobra a chapa, outro faz injetora, outro vai para a pintura e assim por diante. Com isso você tem a famosa fábrica inteligente. Isso é importante também porque envolve tecnologia. Não adianta nada você ter uma máquina que ela faz a pintura, terminou a pintura, ficou parada. Você perdeu a eficiência da tua fábrica, você não teve ganho nenhum com isso. Segundo ponto muito comentado é os sistemas cyberfísicos. O que seria isso? Antigamente, você tinha a sua máquina, ela ficava ali sozinha, como ferramenta, o próprio funcionário tinha que ir lá, programar ela localmente, você tinha o controle no lado da máquina. Isso existe ainda muito, 80% do mercado não está pronto para a indústria 4.0, só 20% hoje das empresas hoje estão trabalhando com isso. E o que acontece? O que são os sistemas cyberfísicos? Todas as máquinas que vocês têm dentro da empresa. Ok? Sistemas eletromecânicos e hidráulicos também possuem suas características, controles, sensores, atenuadores. E essa troca de informação, cada máquina tinha seu determinado protocolo. Você comprava uma máquina de um fabricante, ele falava um protocolo. Você comprava a máquina de outro fabricante, era outro protocolo. Então isso dificultava essa interligação. Então, isso que foi uma evolução da indústria 4.0 no mercado. E o famoso Internet das Coisas. IoT, Internet of Things, cada um chama de uma coisa. O que é isso, gente? É a internet dentro da fábrica. Imagine você colocar todas as máquinas que você tem na sua fábrica, todo o sistema de operação conversando entre si, e você, através de um cara
Você sabe como está a sua produção, você sabe qual ponto da tua fábrica está atrasado, você sabe se você vai atrasar o pedido do seu cliente ou não, através de um celular. Hoje na casa da gente, todo dia, Internet of Things. Você controla a sua televisão, você controla o roteador da sua casa, você controla a iluminação da tua sala de jantar. Tudo por um mobile ou por um iPad. Outra coisa importante, o que acontece? Alguém aqui trabalha em fábrica? Alguém aqui tá de Fabril? Legal. Quando você sabe que teve um problema na sua fábrica, naquele determinado ponto, por exemplo, vamos falar que a cabine de pintura deu problema. Sabe como você descobre hoje? Quando você atrasou o seu pedido, ou quando o cara que vai receber o material interno, seu cliente interno, vira e fala assim, cadê o negócio? Eu preciso terminar. Esse é o problema. A partir do momento que você tem isso interligado na internet, e você consegue visualizar o seu nível de produção, você identifica aquela máquina, você dá um endereço, o famoso IP para aquela máquina, e você recebe online a transferência daquela máquina. Então você sabe se aquela máquina produziu uma peça, 20 peças, 50 peças dentro daquele dia, se é o target daquela máquina. E o que acontece? Contrapartida, você tem que ter por trás disso o famoso IT, que todo mundo diz. Vamos começar nos pepinos agora. Primeiro, antigamente, quem lançou isso aqui, no caso da Profinet, foi a Siemens. Foi uma das pioneiras aí no mercado a lançar esse protocolo. Hoje já fala TCP/IP. Você comprava uma máquina Siemens, o protocolo era Profinet. Você comprava, quando era mais antiga da Siemens, era PowerLink, por exemplo. Estou usando a Siemens como exemplo, tá? Que é uma das mais antigas, aí a alemã também, como nossa. Então o que acontece? Profinet, ele pega o protocolo dele, tem um conversor, manda TCP/IP para frente, mas só que o TCP/IP dela, ela só lia as partes de dados através do software proprietário. PowerLink, mesma coisa. É uma rede para transferência de dados. Ela não é tão veloz quanto uma rede IP hoje. Ela era mais lenta. Às vezes até serial, não era nem IP. Agora era IP. Todo mundo deve conhecer a Ethercat, que é uma da época das famosas controladoras. Através de internet, ou através, sendo um pouco mais antigo da minha época, através de uma RS-232 você recebia esses dados. E o famoso machine to machine. Alguém sabe me dizer aqui que o machine to machine, quem foi o antecessor do machine to machine? Simplesmente, quem gosta de Fórmula 1, a telemetria de Fórmula 1 era o machine to machine. O cara controlava todos os sensores, toda a especificação do carro através de telemetria. Isso é machine to machine. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, eu estou controlando a quantidade de pessoas que estão entrando aqui na feira. Então eu tenho um sensor lá na catraca, eu estou aqui controlando. Isso é um machine to machine. Isso é muito utilizado hoje ainda, tá? Fora da indústria 4.0. Então aqui eu dei 4 exemplos de protocolos muito usados para vocês terem verificar a dificuldade, que pode ser que em uma fábrica eu tenho 4, 5, 10 protocolos diferentes para fazer essa interligação. Fazer essa conversa, essa interação entre elas. Então vamos ao objetivo agora da nossa apresentação. Qual é o objetivo que a Rital tem hoje aí com a indústria 4.0, tá? Primeiro, estabelecer a cadeia de valor. Se eu não tiver a cadeia de valor determinada, saber o que eu quero, quanto eu quero reduzir, quanto eu quero ganhar para produzir mais dentro da minha empresa, eu não consigo justificar o investimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual a perspectiva do cara da indústria que está lá no chão de fábrica? Ele quer todo o processo de produção, ele quer todo o fornecimento do material, e a logística quer o quê? Quer entregar. E eu que sou de TI? Eu quero uma prestação de serviço excelente dentro pro meu cliente interno, todas as interfaces com o meu cliente interno, isso quer dizer, máquina A falando com a máquina B falando com a máquina C, tem que estar ok.
O pessoal de engenharia tem que ter a rede no ar para ali verificar se falta material ou não. Isso tudo interligado. E os RPs funcionando. E o pessoal de qualidade. E agora vem a perspectiva de cada um, né? Tem os dois lados. Tem o cara de TI e tem o cara da indústria. Às vezes o cara de TI fala uma coisa, o cara da indústria não gosta e vice-versa. Isso faz parte. É igual vendas e fábrica. Nunca combinaram. Vamos lá. Qual a perspectiva do cara de produção? Ele quer processar a chapa dele, o produto final dele, online, ó. Tempo real. Vamos lá. Não pode parar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Disponibilidade. Meu amigo, se a máquina parar, chama o cara da manutenção, chama o cara de TI, não quero saber, tem que estar funcionando. Vou atrasar meu cliente. Redundância. Quebrou a máquina A. Eu tenho redundância para a máquina B? Não sei. Preciso ter. Qual é o investimento? Nível de campo. O que é o nível de campo? As máquinas estão ok. Nível de TI. Está ok? Todas as máquinas estão se falando entre elas? Estão. Perfeito. Isso eu estou falando o lado da indústria, o pessoal de indústria. Os protocolos das máquinas estão convertendo, as interfaces estão falando com os servidores? Sim. E meu ciclo de investimento? Vou ter backup, não vou ter backup? Vou comprar uma máquina nova, tem uma máquina que produz 10 copinhos, como vocês viram aqui, fabricar 20 copinhos. E isso é o dia a dia do cara da indústria. E novas tecnologias, cyber sistemas físicos e o famoso Big Data. Nós vamos falar sobre esse Big Data aqui, que é o ponto primordial da nossa apresentação. E o cara de TI? O cara tá lá na sala dele, tudo tranquilo, vem o cara e fala assim, bonitão, não tá conversando os protocolos, tá lenta a rede. Então, quer dizer, tem que ter performance, se vira. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas eu tenho que trocar isso, você não colocou no seu budget de investimento, se vira. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, disponibilidade e redundância. Segurança. Esse é a criticidade hoje do nosso Indústria 4.0. O pessoal ficava muito preocupado com a parte de segurança de software, muito preocupado com hardware, mas a parte física não. Às vezes nós encontramos servidores no meio da fábrica, dentro de um rack ou dentro de uma caixa ou em cima de uma mesa jogado. Às vezes o rack que faz todo o processamento da empresa embaixo de uma escada, ou até mesmo embaixo de uma caixa d'água. Tem de tudo. Então o que isso acontece? Sabe quando vai ter esse tipo de conscientização? A partir do momento que parar a fábrica. Quanto você perde de faturamento se sua fábrica parar 1 hora, 2 horas, 1 dia, em caso de fogo, em caso de você perder os dados da sua empresa? Esse é o ponto. Então, assim, voltando aqui, o cara de TI, tem que estar funcionando full time. Eu não vou baixar meu sistema. A fábrica começa às 8, termina às 18, eu não desligo. Tem que estar full time, 24 horas por dia, 7 por 24, o sistema operando. Por quê? É muito fácil você desligar. Subir, às vezes não sobe. Então você não pode ter esse risco. TI, assim, a vida do cara de TI é complicada. Outro ponto importante é a escalabilidade. Gente, para a gente fazer uma fábrica 4.0 hoje, o investimento é muito alto. Não adianta, por exemplo, você virar para mim e falar assim, Davi, quanto custa para fazer a fábrica, transformar essa fábrica em 4.0? Você investiu em máquina, você investiu em infraestrutura de TI, e amanhã você precisa de mais uma ampliação, você não tem escalabilidade. Vai ter que tirar todo o dinheiro do bolso novamente. Então, essa palavra, escalabilidade, é muito importante dentro do conceito Rital. Todos os nossos produtos têm escalabilidade. Inovações. Nós temos que estar sempre junto, acompanhando as normas, temos que estar acompanhando o mercado e acompanhando as necessidades dos nossos clientes também. Novas tecnologias. O famoso Big Data. Às vezes as pessoas falavam assim, pô, Davi, o que é Big Data? O Big Data Center? Não. Big Data simplesmente gente, a quantidade de volume de informações trocadas entre as máquinas, entre a parte fabril, até os servidores. Antigamente, eu vou mostrar uma fotinha para vocês, vou até antecipar um pouco.
Você tinha um rack no meio da sua fábrica que não precisava de refrigeração. Hoje você não consegue fazer isso. Tá? A gente vai chegar nesse ponto. Big Data é muito importante. O Web 3.0, todo mundo hoje, cada dia mais você acompanha isso. Você entra no seu Google lá, pesquisa, quero comprar um relógio. Aí amanhã você vai lá, preciso comprar um pneu pro meu carro. No dia seguinte você vai lá e entra no UOL. Tá lá embaixo. Pneu de carro. Isso aí é a internet 3.0. Nada mais é o que? O cara que está no outro lado, o cara de TI, ele cria a página conforme o usuário. Ele vê o que você fez e te manda essa informação. Você lembra que você viu isso? Lógico, isso é patrocinado, isso gera lead e dinheiro para determinado UOL, o Globo da vida, que faz, ou o site de pesquisa. Mas esse é o negócio. A internet está inteligente também. Todo mundo. Internet of Things, tudo conectado. Isso que eu queria chegar. Antigamente, vou falar, não vou parar de falar antigamente, vou falar hoje, 80% das fábricas trabalham dessa forma. O que você tem? Você sua máquina individualizada, produzindo. Você tem ali ela ligada numa tomada, o PLC ligado naquela tomada, um rackzinho com o PLC ligado na tomada, o seu cooling, sua refrigeração, nada mais é que um ventilador. Monitoramento, você tem só o do PLC, informação básica do PLC. E segurança, às vezes você nem tem. Às vezes o rack está aberto, às vezes o rack não tem proteção IP nenhum, e às vezes ainda, para ajudar, o ambiente fabril solta pó, solta tudo e a máquina está lá aberta. Isso acaba acontecendo o quê? Desgaste dessa máquina, problemas de manutenção preventiva e etc. E o que a TI vê? Com a indústria 4.0, hoje tudo interligado, inclusive as máquinas novas, se vocês passarem pela feira, vocês vão ver que tem um servidor, uma máquina mesmo, um PC, no lado da máquina. E tem o quê? Essa máquina não pode parar. Então o cara, além de ele ter um gerador na empresa dele, ele tem um no-break ali no lado. Por ser servidor, não adianta você mais colocar o famoso ventilador. Você tem dissipação térmica. Então você precisa de um refrigerador de ar. Um famoso ar-condicionado. Monitoramento e segurança, eles andam lado a lado. Não adianta nada você não ter segurança e não ter um monitoramento. Porque o cara vai lá, abre a porta do seu rack, onde está todas as máquinas lá. Vai alguém mexeu, no dia seguinte você vai trabalhar, a máquina não liga. Peraí, se você tivesse monitoramento, você abrisse aquele hack, ia disparar um alarme para o responsável vai falar, ô pessoal, deixaram o hack aberto, eu estou mexendo naquele hack. Então, eles andam totalmente juntos, lado a lado. E quais são os requisitos de TI hoje? Para nós. Toda vez... Vamos falar em Big Data, em indústria 4.0. O volume de dados é muito alto. Então, eu tenho que ter um ambiente preparado, eu tenho que ter servidores de alta densidade, eu tenho que ter o cabeamento preparado e eu tenho que ter uma rede estável. Senão, não funciona. Sendo mais incisivo, não existe indústria 4.0 sem tecnologia da informação. Não existe comunicação sem TI. Toda a integridade dos dados, que eu falei, pegou fogo a fábrica, alguém foi lá, mexeu, alguém crashou um servidor. É a única coisa na tua empresa que você não consegue recuperar, ou a única coisa que não tem valor, são os dados da sua empresa. Seu banco de dados de clientes, seu banco de dados de fabricação, aquela máquina tem uma determinada... Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um carro. Está todo o sistema de injeção do Golf, por exemplo. Você vai lá e perdeu aquela máquina. Pô, tem o backup. Tá bom, de quantos dias atrás? Ah, de ontem. E se alguém fez uma atualização? E para justificar para o teu diretor, falar assim, ó, eu perdi todo o banco de dados, dá para você mandar da Alemanha para mim? Cada um no seu quadrado, né? Toda a alocação de dados através dos storages, hoje cada dia mais, no meio de chão de fábrica, você tem um storage. Parte de performance, toda hora o pessoal de TI está vendo coisas de eficiência energética, o processador que vai dissipar menos calor.
E, o mais importante, troca de interfaces. Se a rede estiver lenta, sua produção está lenta. Voltando na cadeia de valor, quando a gente tem um processo customizado e otimizado, o que acontece? Está otimizado, o seu cliente botou um pedido, você pode trabalhar com produção sobre demanda. O que isso quer dizer? Não tem estoque, just in time, estoque é dinheiro, melhorando o resultado. Primeiro ponto. Coerência entre requisito do cliente e a produção. Entrou o pedido, está tudo no banco de dados, não tem por que a fábrica produzir erroneamente. Logística. Quando chega o material, quando vai estar pronto, o cara já se programa. Então você vai otimizando a fábrica ganhando tempo. E fora vendas, engenharia, a facilidade. Isso aqui saiu uma matéria muito interessante essa semana, se não me engano no Globo.com, sobre a indústria 4.0. O cara que fez esse investimento, startou isso, ele teve um aumento de produtividade de 20%. Só com a parte de otimização. Agora vamos à integração horizontal. Vocês lembram que eu mostrei para vocês a cadeia de valor? Eu vou chegar no produto, mas onde é importante eu falar isso para vocês? Que eu falei, TI não existe indústria 4.0 sem TI. Olha isso, vendas vai fazer uma proposta, ele acessa o sistema de TI. Compras, vai emitir um pedido para o fornecedor dele, tal sistema de TI. Produção, as máquinas, está interligada no sistema de TI. O cara de estoque e logística deu entrada no estoque, ele acessa o sistema de TI. Logística, vai emitir a nota fiscal eletrônica, gente. Ninguém emite mais talão de nota. Ou aquele famoso formulário contínuo. Isso acabou. Cada dia, hoje despachante está de cabelo em pé, porque o cara antigamente datilografava IPVA. Hoje você emite o Renavan, na hora no banco, ali você paga. Então hoje, olhando a integração horizontal, vocês conseguem ver 100% onde está a TI. Se esse cara aqui parar, para a tua empresa. Agora vamos à integração vertical. Mesma coisa. Você tem a produção, que ela tem lá os atuadores, sensores de todas as máquinas. Caiu a TI, perdeu a comunicação das máquinas. Caiu a TI, perdeu a comunicação com o PLC. Caiu a TI, você não tem, o seu SCADA lá, seu sistema de monitoramento parou. Toda a parte de facility, toda a parte de ERP da empresa e qualidade você perdeu. Você para a fábrica. E aí a gente está chegando num ponto que vai começar a ficar legal. Em que nível são utilizadas as tecnologias hoje e protocolos? Sensores, atuadores, monitoramento e controle. O famoso PLC e agora o computador de processo. Às vezes você tem um computador, até mesmo a gente fala que é computador, mas nada mais é que um servidor que está no lado da máquina. E a nível de campo, o que seria aqueles protocolos? Estão ok, e tem os inversores que fazem a parte de indústria internet, que seria o transformando em TCP/IP. Perfeito. Onde estão as interfaces? Nas máquinas, na parte industrial, IP e na Internet of Things. Tudo interligado, ou via Wi-Fi ou via cabo de cobre. E o CPD. Se você pegar todas as empresas hoje que nós fizemos algum trabalho, acho que são grandes empresas, interligaram, não tem hoje uma sala específica para TI, fica conforme ele comentou. Toda chão de fábrica tem um rackzinho aberto lá. Então, cada dia mais, se você vai fazer uma indústria 4.0, você tem que ter o respaldo de TI, você tem que ter um data center, você tem que ter o famoso CPD. É isso que a gente vai chegar agora. Então, o que é a Rital? Qual a perspectiva da Rital? Para você ter a sua fábrica 4.0 com aquela cadeia de valor para estar justificando, você tem que ter integração de TI de qualquer jeito. Se você não tiver essa integração, não vai funcionar. Não adianta você ir aqui no stand do lado, comprar a melhor máquina e sua rede não suportar a comunicação dessa máquina.
Aqui vocês vão conseguir visualizar melhor. Isso aqui é um modelo de escritório, onde nós temos a salinha de CPD lá, onde ficam os servidores. Você tem um switch, patch panel, storage aqui, onde estão os usuários, e lá você trabalhando no seu back-office. Perfeito? Agora eu vou mostrar da indústria. Você tem a sala de servidores, você tem aquele famoso rack que vai ficar no meio do chão da sua fábrica. Não existe mais PLC. Olha o PLC aqui que virou servidor. Olha isso aqui, o storage auxiliando esse servidor. E o switch. Isso aqui, gente, te dá uma dissipação térmica. Então você vai precisar ter uma infraestrutura de ar. E aí você tem uma máquina controlando toda a sua linha de produção. Então assim, eu quis colocar esses dois exemplos para vocês terem o discernimento de ver as diferenças. Com isso, a Rital, o que ele identifica? Quando você está na indústria aqui, você vai colocar um pedido, o seu vendedor vai aqui colocar um pedido, ele está acessando os servidores lá, o data center da empresa. A partir do momento que você cai para dentro da indústria, você pode ter um data center descentralizado, um data center dentro da indústria, ou você pode ter um rack cofre gerenciando todas as máquinas dentro da indústria, fazendo a comunicação ou para cá ou direto para cá. E também, no ambiente de produção, você tem os famosos racks IP54, que nós vamos chegar lá. Isso aqui é um exemplo de cadeia de valor. Você tem uma linha de fábrica. No canto da fábrica, tem empresas já grandes automotivas que, desde colocar no canto, ele colocou no meio da fábrica, aqui o data center, até mesmo estrategicamente você economiza com cabeamento. Você tem um data center processando tudo que está funcionando aqui dentro. Ah, Davi, mas a fábrica é grande, eu preciso ter alguns servidores mais próximos. Por exemplo, aqui tem essa máquina injetora, você pode ter um rack cofre com todos os servidores mais importantes da tua fábrica. Se caso tiver desastre recovery, fogo, água, não terá problema. Esse cara vai suportar. E também, com o pessoal de logística, só a parte de comunicação, por exemplo, tem um hackzinho lá, o ambiente corrosivo, por exemplo, um hack P54 para ninguém, para essa corrosão não danificar os servidores, os computadores do pessoal. Então aqui você consegue ver a topologia aqui, como ficaria a indústria 4.0. Isso aqui, gente, já pode ser via cobre ou via Wi-Fi. Muitas empresas estão colocando Wi-Fi. O grande problema é o quê? O alto processamento. O Wi-Fi, às vezes, ele não suporta tal velocidade. E a Rital? Onde entra a Rital na indústria 4.0? Onde entra a TI da Rital? Nós trabalhamos com infraestrutura de TI. Então, vendo a integração de vertical, a Rital ela possui todo o IT Component seria o quê? A parte de energia, a parte de refrigeração e segurança, IT Panels, toda rack para servidores, parte de racks para energia, refrigeração, monitoramento e segurança. Propriamente dito, só os racks para servidores. Aqui é o rack, a IT painéis elétricos, aqui a parte de servidores. Tudo sempre com refrigeração, monitoramento e segurança. Micro data centers, pode ser um cofre, onde vai ficar seus servidores, um rack blindado, todo com refrigeração e monitoramento. E em si, o data center inteiro. A Rital tem essa solução para você. Aqui, alguns exemplos de conceitos que a Rital utiliza no mercado. O famoso data center, o conceito Remetrics, o que seria esse conceito? Fornecer para o cliente o data center plug and play. O cliente receberia rack, parte de power, parte de cooling, tudo pronto. O cliente só chegaria e colocaria na tomada. Remetrics S, que é uma outra linha de produtos da Rital. Podemos fornecer para o cliente o data center cofre. Isso é alguns clientes já utilizam, 680 clientes do mercado já possuem isso. Uma sala cofre. Nós podemos ter, essa sala é totalmente tem escalabilidade.
Todo o processo é padronizado, já com... Amanhã você precisa ampliar, você amplia, e é padrão. Amanhã você mudou da fábrica, do local A para o local B, você consegue desmontar essa sala e levar com você, não perde o valor investido. E todo o tempo de comissionamento, uma coisa mais rápida, desde você construir do zero. Aqui é um rack cofre que nós temos, que nós chamamos de micro data center. Esse cara, ele pode ser considerado o data center da sua fábrica, porque tem fábrica que não precisa de um data center grande. Ele precisa de um rack, ele controla a fábrica dele inteira. Então, o que ele te dá de disponibilidade? Esse cara, ele tem um alto nível de proteção de ameaça física. Se pegar fogo, ele aguenta 90 minutos de fogo. Ele não deixa a fumaça entrar, nem poeira, e ele é anti-vandalismo também. É nível 4 de proteção de vandalismo. A refrigeração ela é baseada em eficiência energética. Se você tiver apenas... A gente vai conseguir estudar quais os servidores e a quantidade de potência vocês vão ter. Senão a gente tem a solução de 3,5 kW, podendo chegar com água gelada, que todas as fábricas aí possuem, até 30 kW. E várias opções de climatização. Ele é escalável. Amanhã você... Davi, eu tenho um rack blindado aqui. Eu posso colocar outro no lado? Você pode fazer essa ampliação e juntá-los, criando um módulo único. E ele é baseado na norma 10472 da Alemanha ou a 15247 pela ABNT. O que isso quer dizer? Eu garanto para você que se pegar fogo na tua fábrica, você vai guardar todos os dados da tua empresa e ele 120 minutos, 90 minutos e 120 minutos, tem os dois modelos, ele vai suportar. Mais que isso, a gente já não garante. Então, qual o grande pulo do gato? O cliente que compra o produto Rital, além dele comprar o produto, ele compra a certificação. Nós garantimos isso para o cliente. Além disso, nós temos todas as linhas de racks. Toda a linha de rack Rital, hoje, por exemplo, toda a fábrica da Volkswagen, São Carlos, Anchieta, Taubaté e Amman agora no Paraná são todos padrões racks Rital. Todo o rack P54, o que é isso? É um rack blindado. Não é um rack que aguenta vandalismo, mas só o quê? Não entra poeira, não entra parte de esguicho de água, ele tem um IP mínimo aí que ele suporta. E esse rack a gente consegue moldar ele conforme a necessidade de cada cliente. Nós fabricamos essa solução no Brasil. E o famoso monitoramento. Este monitoramento é interessante por quê? Porque você tiver um rack distante dos seus olhos, digamos assim, você consegue monitorar qual a temperatura que está dentro do rack, se a porta está aberta, se teve fumaça dentro dele, ele te manda sinais SMS. Você consegue... Interessante, nós temos um cliente que ele tem 4 filiais e ele não queria ter um data center em cada filial. O que ele fez? Ele colocou um data center central aqui, por exemplo, no Paraná, ele tem uma unidade pequena Fabril. Ele montou um rack com refrigeração, tudo certinho, e monitorado. O cara técnico vai lá prestar serviço, ele não consegue abrir o rack. Eu que estou aqui em São Paulo, o técnico me liga, olha, eu estou aqui na frente do rack, eu abro o VIP. Abri o rack. Se ele for embora e deixar o rack aberto, eu vou ligar para ele e falar, bonitão, você deixou o rack aberto. Por quê? Vai atrapalhar a refrigeração. Então, assim, é um produto muito interessante, que pode ser aplicado para um data center, que pode ser aplicado para um simples rack, ou pode ser habilitado no chão de fábrica. Vou falar onde, Davi? Todas as cabines de sorvete da Nestlé utilizam esse cara. Controlando a umidade e temperatura dentro da cabine. Então, são diversas aplicações que ele tem.